Bom dia, bom dia, bom dia, mas muito bom dia mesmo. Estamos ao vivo aqui pelo canal do Instagram, @MarcosRonanNascimento, Facebook também, YouTube, disponibilizados para aqueles que estiverem chegando ao nosso canal e aqueles que poderão assistir depois que vai ficar gravado, disponibilizado nessas plataformas. Nesta manhã de sexta-feira, dia 20 de junho de 2025, são 6 horas e 2 minutinhos agora, 6:02, e nós estamos trazendo aqui o movimento MIDI. O que é o movimento MIDI? É o momento de intimidade com Deus, que trazemos aqui o propósito de, logo ao acordar, ao abrir o olho, mesmo antes de levantar da cama, agradecer ao Pai e conectar o nosso espírito com o Espírito de Deus para receber esse novo dia que Ele preparou para cada um de nós. Então, muito obrigado, Pai, por me abençoar antes mesmo de eu abrir os olhos, antes mesmo de eu levantar da cama. Ele já abençoou esse meu dia, o seu dia. Então, rendemos honra e glória a Ele, que tudo criou, nosso único Deus, e que nos entrega um novo dia, uma nova oportunidade de nós estarmos fazendo aquilo que tem que ser feito, fazer aquilo que Deus nos colocou aqui com um propósito. E nesse momento o nosso propósito é fazer com que essa mensagem chegue a muito mais pessoas. É um momento de transbordar na vida de outras pessoas. A forma que eu trago essa conexão com Deus é através da leitura dos livros contidos na Bíblia. O nosso guia, o nosso orientador, que nos mostra os caminhos para chegarmos ao reino de Deus, pois Ele nos colocou aqui para reinar sobre todas as coisas que estão debaixo do céu. Nós somos reinantes. Você é reinante. Então esse movimento é para levantar pessoas que vão governar a sua própria vida, governar aqui na terra e governar para Deus. E a Bíblia é a nossa fonte de conhecimento para que consigamos fazer aquilo que agrada a Deus. Nós estamos lendo essa semana o livro de Lucas. Vamos estar lendo aqui o capítulo 4. Lá no versículo 1, Lucas deixou escrito assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus foi batizado por João Batista no Jordão. Então aqui ele continua passando a história, o que aconteceu, né? Jesus então volta
lá do Jordão, e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles, teve fome. O diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, manda a esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe, num relance, todos os reinos do mundo, e lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, para lhe guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Aqui tem o versículo 13, vamos dar só fazer uma reflexão sobre esse diálogo de Jesus com o diabo. Então Jesus fica 40 dias, 40 noites no deserto, sem comer nada, com fome, e o diabo o tentando. E o que a gente consegue tirar desses capítulos, nesses primeiros 13 capítulos, que o diabo, ele até utiliza da palavra, porque ele conhece a palavra, ele conhece a Deus. Ele utiliza da palavra para fazer o mal. É o que o diabo faz, fazer o mal. Ele faz na minha vida, na sua vida. Mas Jesus era o próprio Deus. E no diálogo com o diabo, ele vence a tentação do diabo. Então, se Jesus venceu a tentação do diabo, nós também, sendo filhos de Deus, consigamos vencer as tentações que o diabo nos coloca no nosso caminho. E elas são muitas e são muitas vezes imperceptíveis.
a ação do diabo na nossa vida, nos colocando em situações que nos leva a pensar que determinadas facilidades são entregues por Deus e não. Muitas vezes é o diabo que está te tentar entrando na sua família para destruir. Essa é a intenção do diabo. Nessa passagem do deserto, das 40 dias que Jesus passou, o diabo tenta ao próprio Filho de Deus, porque ele conhece a Deus e ele utiliza até a palavra, aquilo que está escrito, mas invertendo o real sentido, para tentar a Jesus, e não conseguiu. Voltando lá então no versículo 14. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas perguntavam: não é este o filho de José? Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Assegurou-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, outro profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade
e o levaram até ao topo da colina, sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: "Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus." Jesus o repreendeu e disse: "Cala-se e saia dele." Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu sem dele se ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: "Que palavra é esta? Até aos espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem." E sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou, e ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. O pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: "Tu és o Filho de Deus." Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper o dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam, e quando chegaram até ele, onde ele estava, insistiam que não as deixassem. Mas ele disse: "É necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isto fui enviado." E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Versículo 44 termina aqui o capítulo 4 do livro de Lucas. E a gente consegue retirar ensinamentos para nosso conhecimento sobre a vinda de Jesus, para aquilo que ele foi enviado, para falar da boa nova para os pobres e oprimidos, para falar para todo o mundo sobre a graça que Deus estava nos entregando a partir daquele momento, da vinda de Jesus para o seu ministério, que era pregar a boa nova para todas as nações, para todo mundo. E que mesmo o diabo, sabendo quem era Jesus, o tentou
porque ele, como encarnado, como um ser humano, foi tentado pelo diabo para receber um reino que já era dele. O diabo tenta: eu te entrego tudo, pois eu sou dono. Mas Jesus conhecia o diabo, né? E ele fala: nem só de pão vive o homem. Quando ele pede para ele comer aquela pedra, fazer a pedra virar um pão, né? Mas quem vive da palavra. E a gente, em muitas oportunidades na nossa vida, nós somos tentados. Aliás, eu acho que o tempo todo, né? Nós somos tentados a escolher pela facilidade, a escolher pelas coisas fáceis. Então, temos que ter muita sabedoria e a gente pedir a Deus sabedoria para distinguir, né, as coisas que vêm de Deus e as coisas que não são oferecidas com facilidade. Isso com certeza não são coisas de Deus, né? Então, mas vale as coisas conquistadas com sacrifício, mas pautadas nas bênçãos de Deus, naquilo que agrada a Deus. Então, sejamos aqui um exemplo para outras pessoas, né? Para que tenham conhecimento, para que tenham essa sabedoria e fazer aquilo que Deus fez, trazer as boas novas, para que esses conteúdos que estão contidos na Bíblia, eles possam chegar a muito mais pessoas. Eu, você, somos responsáveis por isso. Podemos transbordar na vida de outras pessoas. Vocês podem falar: eu não sou padre, eu não sou pastor, não sou líder religioso, sou filho de Deus. E conhecer a palavra e falar dela para outras pessoas, esse é um propósito. Pode ser o propósito da sua vida também, né? E existem várias formas de você fazer isso. Você, quando encaminha uma mensagem de um capítulo, um versículo que está contido na Bíblia, que foi escrito pelo próprio Deus, quando você encaminha isso por uma pessoa de seu relacionamento, você está compartilhando, né? Você está transbordando na vida dessa pessoa. Esse é um sinal que você quer bem a essa pessoa. Mas você fazer bem ao seu inimigo, né, a uma pessoa que você nem conhece, você não sabe que ela vai ter acesso àquele conteúdo, isso aí é muito gratificante, né? Porque você não faz por crescimento pessoal, né? Mas faz por merecimento. Então, que você faça isso também na sua vida, né? Vamos falar, vamos divulgar a palavra de Deus. Existem várias formas para isso. Eu encontrei essa, de estar estudando. Eu estudo o Evangelho e deixo isso aqui gravado para aqueles que possam ter acesso a esse conteúdo. E peço para vocês também que curtem, compartilhem com outras pessoas. Podem comentar, né? Porque a plataforma do Instagram, do Facebook, do YouTube entende dessa forma. O entendimento deles é assim: se esse conteúdo está sendo comentado, está sendo curtido, está sendo compartilhado, ele pode ser entregue a mais pessoas. E esse é o propósito. Mas não tem problema. Só o fato de eu estar gravando isso aqui, fazendo aqui, mostrando a cara, né? Até usando aqui, né,
a expressão, a imitação do que seria o diabo, tentando aqui, né, a Jesus, né, mudando a voz, assim, isso aí é um retrato daquilo que o diabo faz na nossa vida, né, e muitas vezes a gente não percebe, né? Então, facilidades, coisas fáceis, nós temos que ficar com o pé atrás, né? Porque Deus nos entrega, aliás, Ele já nos entregou tudo. As obras, né, que foram escritas nos mostra muito bem isso. Deus já nos preparou, nos entregou isso aqui, né? Estão todos cobertos, mas nós temos que descobrir, né, esses caminhos. E quando a gente está pautado na palavra de Deus, naquilo que está escrito, a gente vai conduzindo nossa vida de uma forma mais amena, entrando na energia, conectando a energia de Deus. E espero que isso aí também aconteça com você. São 6h27. Vamos estar encerrando aqui o nosso momento de intimidade com Deus dessa manhã, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Vamos agora cuidar do corpo físico. Vamos fazer aqueles exercícios físicos. Não deixe para amanhã. Faça hoje aquilo que você tem que fazer, né? Hoje é segunda-feira. Aí vão falar, ué, Ronan, você tá doido? Hoje é sexta. Hoje é segunda-feira. Para mim, todo dia é segunda. Porque todo mundo diz que segunda-feira eu vou começar. Eu começo toda segunda. Todo dia para mim é segunda-feira, tá? Então, faça uma excelente sexta-feira, um dia maravilhoso e seja abençoado por Deus. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau.